Um garoto órfão cresce sendo maltratado pelos tios. No dia em que ele completa 12 anos, ele descobre que na realidade é um bruxo e que está sendo chamado para ingressar em uma escola de magia. E aí pessoal, a história de hoje é um clássico do filme de fantasia chamado Harry Potter e a Pedra Filosofal. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário, que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Na Rua dos Alfeneiros, um homem de chapéu chamado Alvo Dumbledore caminha pela rua. Com o uso de um equipamento, ele começa a tirar a iluminação dos postes das vias, até que escuta um miado. Ele diz ao gato que sabia que ele deveria estar ali. Com isso, o gato se transforma em uma mulher, chamada Professora McGonagall. Ela cumprimenta o homem e pergunta se os boatos são verdadeiros. Ele confirma e conta que a Hagrid está trazendo o garoto. Um homem enorme chega em uma moto voadora. Ele entrega o bebê a Alvo, que volta a caminhar pela rua com o garoto no colo, sendo seguido pela professora. A mulher questiona se ele tem certeza sobre entregar o menino para aquela gente, pois eles são os piores tipos de trouxas que existem. Alvo garante que será melhor para o menino deixá-lo com a única família dele. Posteriormente, deixa o bebê, que possui uma cicatriz na testa, em uma porta com uma carta. Anos mais tarde, um garoto com uma cicatriz, chamado Harry Potter, é acordado por uma mulher a alguns gritos. O quarto do garoto fica em um armário embaixo da escada. Seu primo Duda desce as escadas e pula nos degraus para acordar o menino, dizendo que vão ao zoológico. Harry Potter vai com sua família a um zoológico. Eles observam uma cobra, mas Duda perde o interesse pois ela não se mexe. Ele e seus pais saem da frente do aquário onde está o réptil, deixando Harry para trás. Ele começa a conversar com o animal, que levanta a cabeça. Com isso, o menino questiona se ela consegue entendê-lo, e a cobra balança a cabeça em sinal afirmativo. O menino continua conversando com o réptil. Duda percebe a movimentação e empurra o primo para olhar. Harry cai ao chão e olha o primo. Duda, que estava com as mãos no vidro, de repente cai no aquário. A cobra escapa do cativeiro e antes de sair, agradece Harry. Duda tenta sair de lá, mas percebe que o vidro está de volta no lugar. Harry ri e seu tio Walter o olha com raiva. Em casa, Walter questiona Harry sobre o que aconteceu, mas o garoto afirma não saber e diz que foi como magia. Ao ouvir isso, o homem o tranca no quarto. Dias depois, uma coruja chega até a casa e deixa uma carta. Harry vai buscar as cartas e percebe que é uma endereçada para ele. A correspondência é tirada de suas mãos por Duda, que a entrega aos pais. Os dias passam e cada vez mais corujas aparecem para deixar cartas na residência localizada na Rua dos Alfeneiros. Walter tenta tomar todas as medidas para evitar que Harry consiga pegar uma carta. Um dia a casa é invadida por inúmeras cartas. Walter decide levar toda a família para um lugar remoto. Durante a noite, Harry escreve feliz aniversário com a poeira do local e espera o relógio bater meia-noite para se parabenizar. A porta é arrombada e um homem enorme entra na casa onde eles estão. Walter pega uma espingarda e ameaça o homem. Porém, Hagrid consegue entortar o cano da arma e manda ele parar de bobagens. O homem entrega um bolo de aniversário a Harry e parabeniza pelos seus 12 anos. Ao ser questionado, ele afirma que é Rubel Hagrid, guardião de Hogwarts. Mas o garoto afirma não saber o que isso significa. O homem conta ao garoto que ele é um bruxo e pergunta se o menino não percebeu nada de estranho acontecer. E como o garoto não respondeu, Hagrid entrega uma carta ao menino. Trata-se de uma carta semelhante àquelas que chegavam na casa da Rua dos Alfeneiros, com convite para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Seus tios dizem que ele não irá, mas Hagrid diz que trouxas, pessoas não bruxas, não poderão impedi-lo. Durante a discussão, Duda pega o bolo de Harry e começa a comer. Hagrid, ao perceber o que Duda está fazendo, faz um rabo de porco crescer no garoto. Aproveitando a distração, o homem e Harry vão embora do local. No caminho, Harry olha a lista de materiais escolares e se surpreende com a estranheza da lista. Entre os materiais está um par de luvas de couro de dragão. O homem comenta que gostaria de ter um dragão. Eles vão até um bar cheio. Lá o homem apresenta o garoto como Harry Potter. Com isso, o bar fica em silêncio e muitas pessoas cumprimentam o menino, incluindo um professor de Hogwarts chamado Quirrell. Enquanto se dirigem ao fundo do bar, Hagrid conta que o garoto é famoso, mas não é a pessoa certa para contar o motivo.
O homem toca alguns tijolos da parede e um portal se abre. Então ele diz ao garoto que eles estão no beco diagonal, com ruas lotadas e diversas lojas destinadas a bruxos. Harry conta ao homem que não possui dinheiro para comprar os materiais. Eles vão até Gringotts, um banco destinado aos bruxos. Eles são atendidos por um duende. Hagrid entrega a chave de um cofre e um envelope. Ele conta que, além do dinheiro do Harry, precisa cumprir uma missão para o alvo. Eles atravessam as minas onde ficam os cofres. Primeiro eles vão até o cofre que os Potteries deixaram ao filho, que está cheio de moedas de ouro. Eles pegam um saquinho de outro cofre e Hagrid pede ao garoto que não conte a ninguém. A dupla sai do banco e realiza as compras, faltando apenas a varinha. O homem pede que o garoto vá à frente e encontre-o depois. Harry vai até as olivaras comprar a ferramenta. O atendente faz com que ele experimente várias. Nenhuma tem o efeito esperado. Ele pede que o garoto teste outra. A varinha funciona perfeitamente. Olivaras diz que isso é curioso. Ele explica que a Fênix produziu 2 penas para realizar e que a varinha, irmã daquela, pertence ao homem que fez aquela cicatriz na testa do menino. Ele diz que é a varinha que escolhe o bruxo e não o contrário. Hagrid aparece com uma coruja de presente de aniversário ao garoto. À noite, Harry pergunta se o homem que fez a cicatriz matou seus pais. O homem confirma e conta que nem todos os bruxos são bons. Ele conta que o homem chamado Voldemort reuniu inúmeros seguidores e matou quem era contrário a ele, inclusive os pais do garoto. Ele diz que o bruxo tentou matar Harry, mas não conseguiu, deixando apenas a cicatriz. Ele diz que mesmo que falem que o bruxo morreu, ele acredita que Voldemort ainda esteja vivo. No outro dia, Hagrid leva Harry para a estação e manda que ele pegue o trem da estação 9¾ O garoto está procurando o local indicado, quando escutam uma família falando sobre a estação e o segue. Eles vão até um pilar entre a estação 9 e 10. Harry vê 2 garotos gêmeos atravessarem o pilar. Ele se aproxima da mulher que está acompanhando os jovens e pergunta como ele fez para passar. Ela conta que também é o primeiro ano do filho Ron e apresenta o garoto. Com a ajuda, Harry consegue passar pelo portal e encontra um trem. No caminho até a escola, Ron encontra Harry e eles seguem viagem juntos. Harry se apresenta e deixa o garoto surpreso ao descobrir quem é o colega. Eles chegam na escola e encontram a professora McGonagall. Ela diz que eles serão selecionados para sua respectiva casa, Lufa-Lufa, Grifinória, Corvinal e Sonserina. Ela conta que durante o ano serão concedidos pontos e no final do ano, a casa com mais número de pontos será premiada. Quando a professora sai, um menino se aproxima de Harry e se apresenta como Draco Malfoy. Ao perceber a presença de Ron Weasley, ele diz que Harry não vai querer se aproximar das pessoas erradas, mas o menino responde que sabe reconhecer quem são as pessoas certas. Eles são chamados para o salão comunal. Lá, o diretor Alvo Dumbledore realiza um breve discurso e diz aos alunos que a floresta nos arredores da escola e o corredor do 3º andar são proibidos. A cerimônia de seleção começa. Eles colocam um chapéu de bruxo nos alunos e, com isso, o chapéu falante os designa para as casas. Draco é encaminhado para a Sonserina. Ron se vira para Harry e comenta que não há nenhum bruxo ruim que não seja Sonserina. Durante a cerimônia, Harry percebe um professor sentado ao lado de Quirrell, lhe encarando e sente uma dor na cicatriz. Ron é chamado e vai para a Grifinória. Quando chega sua vez, o chapéu seletor fica em dúvida para qual escola encaminhar Harry. O garoto implora que não envie para a Sonserina. O chapéu o envia para a Grifinória. Após a cerimônia, um banquete é realizado. Harry aproveita o momento para socializar e questiona quem é o professor que está conversando com o professor Quirrell. Seu colega responde que é o Snape, professor de poções. Após a refeição, monitores levam os alunos novos aos seus dormitórios. No outro dia, eles começam a frequentar as aulas. Os alunos se reúnem no salão comunal quando as corujas chegam trazendo correspondências. Ron recebe um jornal e Harry pede para ver. O garoto lê a notícia de que tentaram roubar Gringotts e Harry percebe que foi o cofre que Hagrid pegou o saquinho. Na aula de voo, Neville acaba sofrendo um acidente e a professora o leva para a enfermaria. Draco, que percebe que o garoto deixou seu lembrol, pega o objeto e sai voando com sua vassoura. Harry vai atrás e manda que o colega entregue o objeto.
Malfoy joga o Lembrol e manda Harry buscá-lo. O garoto vai e consegue apanhar o objeto no ar enquanto é observado por McGonagall. A professora vai até o local onde estão os alunos e pede para Harry acompanhá-la. Ela apresenta o garoto a Oliver Wood, capitão do time de quadribol da Grifinória. Ela diz que Harry será o novo apanhador do time. Ron fica empolgado, mas o garoto está com medo de passar vergonha. Mas Hermione, uma colega dos garotos, interrompe a conversa, dizendo que está no sangue de Harry, pois o pai dele também fez parte do time. Os três se dirigem juntos ao dormitório, porém as escadas começam a mudar de posição, fazendo com que os garotos parem no proibido terceiro andar. Lá eles encontram Madame Nora, gata do zelador. Os três fogem e entram em uma porta usando um feitiço. Lá encontram um cão de 3 cabeças. Os garotos conseguem escapar e Hermione diz que o cão estava guardando algo, pois o cão estava em cima de um alçapão. Durante a aula de feitiço, Hermione corrige Ron. Quando saem da aula, a garota escuta o menino falando dela e sai chateada. Durante o jantar, contam que Hermione não saiu do banheiro das meninas. O professor Quirrell entra apressado no salão comunal, dizendo que há um trasgo nas mamorras. Com isso, mandam que os alunos vão até os dormitórios. No caminho, Harry lembra de Hermione e, acompanhado de Ron, vai atrás dela no banheiro feminino. Quando se aproximam do local, eles veem um monstro entrando no banheiro. Os três enfrentam o trasgo e vencem. Harry está se preparando para um jogo de quadribol quando Snape chega e provoca o garoto. Quando o professor se afasta, Harry percebe que Snape possui um machucado na perna. O garoto conta aos amigos que acredita que o professor deixou o monstro escapar para tentar roubar o que o cão está guardando, que deve ser o que Hagrid tirou do banco. No jogo, Harry, como apanhador, deve tentar pegar o pomo de ouro, a bola mais rápida. Se fizer isso, o jogo acaba com a vitória do seu time. Durante a partida, a vassoura de Harry começa a se agitar. Com um binóculo, Hermione percebe Snape murmurando um feitiço. Ela vai até lá e lança um contra-feitiço, fazendo com que a capa do professor pegue fogo. A vassoura de Harry volta ao normal e o garoto avista o pomo. Ele se aproxima da bola, mas acaba engolindo o objeto. Ao vomitar a bola, o juiz anuncia a vitória da Grifinória. Após o jogo, o trio conversa com Hagrid sobre Snape. O homem acaba soltando que o professor não iria querer passar por Fofo, o cão de 3 cabeças, e o objeto que o animal está guardando só interessa a Alvo e Nicolau Flamel. Na época do Natal, Ron e Harry estão jogando xadrez de bruxo, quando Hermione aparece com suas malas. Ela diz que irá para casa no Natal, e como os dois irão permanecer em Hogwarts, devem aproveitar o período sem aulas para pesquisar sobre Nicolau Flamel na sessão reservada. No Natal, Harry recebe um presente com uma carta sem remetente. Na carta diz que o presente foi deixado pelo pai de Harry e a pessoa está devolvendo para ele. Trata-se de uma capa que deixa a pessoa invisível. Com a capa de invisibilidade, Harry usa para acessar a seção reservada da biblioteca durante a noite. O zelador, Filch, aparece e pergunta quem está no local. Harry foge e acaba presenciando uma discussão entre Snape e Quirrell. Filch aparece e diz aos professores que há um aluno fora da cama, pois encontrou uma lamparina na seção reservada da biblioteca. Harry corre e acaba entrando em uma sala. No local ele encontra um espelho, onde vê seus pais. O menino chama Ron para olhar. Quando olha o espelho, Ron se vê como monitor e capitão do time de quadribol. Outro dia, Harry volta para a frente do espelho. Dumbledore o encontra e explica que o espelho mostra o desejo mais profundo da pessoa. O diretor diz que diversas pessoas enlouqueceram diante do objeto, por isso ele será levado para outro local e o menino não deve procurá-lo. As festas acabam e todos os alunos estão de volta no castelo. Harry, Ron e Hermione estão no salão comunal conversando sobre as provas finais. Ron observa uma figurinha que recebeu de um doce e percebe que é de Alvo Dumbledore. Ao ler o verso em voz alta, descobre que Nicolau Flamel é alguém que possui uma parceria de alquimia com o professor. Ao escutar isso, Hermione se lembra de algo e pede que os meninos a sigam. Eles vão até a biblioteca e a garota pega um livro. Ela mostra que Nicolau Flamel produz a pedra filosofal, capaz de produzir o elixir da vida, transformando quem bebe em imortal. Ela conclui que Fofo está guardando a pedra.
Eles vão até Hagrid contar que descobriram sobre a pedra e que acham que Snape vai tentar roubá-la. O homem diz que eles não devem se preocupar, pois há outras coisas protegendo a pedra e que ninguém sabe passar por fofo. Durante a conversa, um ovo de dragão que está na cabana do homem choca. Um menino aparece na janela e eles percebem que é o Draco. Ao voltarem para o castelo e se deparam com a professora McGonagall com Malfoy. Ela tira pontos dos meninos e os coloca em detenção, incluindo o Draco. Para cumprir a punição, eles são enviados para a floresta com a Hagrid para investigar sobre um unicórnio ferido. Eles se dividem em 2 grupos. Draco e Malfoy estão juntos e na floresta se deparam com uma criatura encapuzada se alimentando de um unicórnio. A criatura percebe a presença dos meninos e Draco foge, deixando o colega para trás. A criatura se aproxima do garoto, mas um centauro aparece e espanta o ser encapuzado. O centauro conta que a criatura é um ser terrível e que se alimentar de um unicórnio deixa a pessoa viva, mesmo que esteja à beira da morte. Mas há um preço alto, pois a pessoa passa a ter uma vida amaldiçoada, e só teria alguém capaz disso. Harry percebe que a criatura era Voldemort. O centauro confirma e diz que Voldemort está escondido no castelo. Enquanto voltam aos dormitórios, Harry conta aos amigos o que descobriu e diz que Snape deseja a pedra para Voldemort. Mas Hermione diz que não tentarão roubar a pedra com Dumbledore lá. Durante o dia, Harry está passeando com os amigos na frente da cabana de Hagrid, quando se dá conta de algo. Ele vai até Hagrid questionando sobre quem deu o dragão a ele. O homem conta que não viu o rosto da pessoa e que eles conversaram sobre o tipo de criaturas mágicas que Hagrid cuidava. O homem conta que disse ao outro que bastava saber como se acalmava um animal e com o fofo bastava colocar uma música. Ao ouvirem isso, os meninos saem correndo e vão até a professora McGonagall, perguntando sobre Dumbledore, mas descobrem que ele não está na escola. Eles contam que precisam falar sobre a Pedra Filosofal, mas a professora diz que ela está bem protegida e que eles não precisam se preocupar. À noite, os meninos vão até o alçapão e percebem que há uma harpa enfeitiçada tocando sozinha, e Fofo está adormecido. Os garotos percebem que Snape já foi até lá. Quando eles levantam o alçapão, a harpa para de tocar e eles pulam dentro, antes que o cão os ataque. Ao pular, uma planta chamada Visgo do Diabo começa a sugá-los. Hermione manda que eles mantenham a calma. Ron se desespera e a garota usa um feitiço para salvá-lo. Livres do Visgo do Diabo, eles escutam um barulho de asas. Eles avistam diversas chaves voando. Então percebem que precisam achar a chave certa, que é uma que está enferrujada e com a asa quebrada. Harry pega uma vassoura que está no local e consegue cumprir a missão. Ao passarem para outra sala, eles avistam um tabuleiro de xadrez. Ron começa a comandar os colegas para vencerem a partida. Hermione pergunta se é igual ao xadrez de bruxo, onde as peças são destruídas pelos adversários. Ao realizarem uma movimentação, eles percebem que a resposta é positiva. Eles continuam a partida até que Ron percebe que eles podem dar um checkmate. Porém, para isso, precisa sacrificar o cavalo, onde está montado. Mesmo com a relutância dos amigos, eles realizam a jogada e com isso o cavalo de Ron é destruído, deixando o menino desmaiado. Após vencerem a partida, eles correm até o amigo e Harry manda Hermione cuidar de Ron. Harry continua o caminho até que encontra Quirrell em frente ao espelho. Ele percebe que sempre foi o professor que queria a pedra. O homem confirma e diz que tentou matar o garoto durante o jogo, mesmo com Snape tentando impedir. Ele diz que o professor de poções estava desconfiado e não o deixava ficar sozinho, sem saber que ele nunca está só. O professor volta sua atenção ao espelho e diz que se vê com a pedra, mas não consegue encontrar. Uma voz surge e manda que ele use o menino. Quirrell manda Harry se aproximar. O garoto obedece. Ele vai até o espelho e se vê colocando uma pedra no bolso. Ao ser questionado, ele mente sobre a visão. A voz diz que ele está mentindo e pede para falar com ele. Com isso, o professor começa a tirar o turbante. Ao tirar o tecido, um novo rosto aparece na parte de trás da cabeça do professor. Harry percebe que é Voldemort. Voldemort conta que vive com um parasita, mas a pedra que está no bolso do menino pode salvá-lo. Ao ouvir isso, Harry corre e Quirrell coloca fogo na sala para impedir a passagem do garoto. Voldemort começa a tentar convencer o menino a entregar a pedra, dizendo, inclusive, que pode trazer os pais do menino de volta. Mas Harry nega e o chama de mentiroso. Quirrell ataca o garoto e o enforca. Harry toca a mão do professor, que se queima.
O homem solta e Voldemort manda que ele pegue a pedra. Ao perceber seu poder, o garoto toca novamente o rosto de Quirrell. O professor se transforma em cinzas e um espectro passa por Harry, que desmaia. Harry desperta na enfermaria. Ele encontra Dumbledore. O professor conta que os amigos do menino estão bem e que agora a pedra já foi destruída. O professor conta que havia um feitiço que permitia que apenas quem quisesse a pedra, sem a intenção de usá-la, poderia encontrar. Ele diz que o professor não conseguiu tocar no menino, pois a mãe dele se sacrificou pelo filho e isso deixou uma marca no garoto. No salão comunal, os alunos se encontram e a casa de Grifinória ganha a Taça das Casas, devido a alguns pontos que foram atribuídos de última hora. Os alunos entram no trem de volta para suas casas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, deixe seu joinha para fortalecer o canal. Te vejo no próximo Recap!